Nós temos continuamente discutido o problema do agronegócio e nos preocupado em perceber o quanto que ele ainda não é entendido como um tipo de atividade que tem seus impactos sociais e ambientais muito sérios. Bom, em primeiro lugar, precisamos ser um pouco mais rigorosos no conceito. Agronegócio é toda a agricultura que desenvolve alguma atividade comercial em torno dela. Nesse sentido, nós temos muitos agronegócios. Eu acho que aquele que causa enormes impactos ao meio ambiente e também impactos sociais é aquela agricultura industrializada, que usa recursos cada vez mais externos, de fora, fertilizantes, agrotóxicos, irrigação e maquinário pesado, enfim, um conjunto de equipamentos, de insumos, etc., que vem do mercado e que, antes de tudo, pratica o que a gente chama de monocultura, ou seja, uma só planta, um só cultivar, de modo que fique mais fácil ter ganhos de escala, porque aí vai plantar, vai colher, etc., nos períodos certos, um só tipo que vai amadurecer num determinado momento, etc. E essa é a agricultura que faz muito mal ao meio ambiente e à saúde humana e animal, porque é uma quantidade de agrotóxicos e de fertilizantes colossal, né, e que tem consequências enormes e muito a longo prazo, né, contaminação de recursos hídricos, de solo, né, alguns deles, inclusive, são bioacumulativos, quer dizer, vão se acumular em toda a cadeia alimentícia, os animais que vão comer essas plantas, nós que vamos comer os animais, enfim, é disso que a gente está falando quando a gente fala agronegócio, né? Vamos entender que é deste tipo de atividade que a gente tem que se preocupar, né? E por que ela é tão poderosa, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas nós precisamos desse agronegócio. Não, nós não precisamos. Ele produz basicamente mercadorias, que a gente chama commodities, né, que são exportadas. Então, aí nós temos soja, um grande produto brasileiro, milho, mas esse milho é para ração, não é para alimentação humana, é ração animal lá fora, né, exportado. Gado, carne, e aí carne de vaca, frango, porcos, etc. Né? Esses são os 3 grandes produtos brasileiros de exportação. Nós também temos o ferro, mas aí não é o caso do agronegócio, né? O ferro e o petróleo. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, nós precisamos disso mesmo? Não, nós não precisamos. Em primeiro lugar, nós ficamos com os problemas e outros países ficam com o produto, né? Quer dizer, quem vai ser intoxicado, quem vai ter os seus ecossistemas, os seus biomas destruídos para introduzir esses grandes cultivos, quem vai ter enormes alterações, né? Na flora e na fauna locais, né? Somos nós, e a gente exporta. Depois o seguinte, o custo desta produção, a gente pensa que é arcado pelo agronegócio. Não, não é não. Uma boa parte dele, quem paga somos nós de novo. É só a gente fazer uma conta e descontar os subsídios para compras de agrotóxicos, as isenções de impostos, é algo difícil de acreditar, né? Nós isentamos grandes produtores ricos quando eles compram veneno para usar na agricultura. Interessantíssimo, né? Quer dizer, o mesmo não acontece com remédios, né, para a saúde das pessoas. Então, a gente tem isenções, tem subsídios, né? Tem crédito a juros muito baixos e tem mais, tem perdão das dívidas do crédito rural quase sempre. Nunca se paga. Essa é uma dívida que não se paga. Então, se a gente juntar tudo isso, o agronegócio é muito caro. É muito caro para nós, para a população brasileira, que paga isso em dinheiro e paga isso em saúde. Isso para que um grupo bastante pequeno de grandes produtores exportem essas commodities, ganhem bastante dinheiro nessas condições, é fácil ganhar bastante dinheiro, e elejam uma boa parte dos parlamentares
que vão estar lá os representando no Congresso, no Senado, e ainda tenham capacidade de pressionar e chantagear enormemente qualquer governo que esteja por aí, né? Então, quer dizer, nós não precisamos do agronegócio. Por que as pessoas não percebem isso? Talvez percebam porque, de fato, é alguma coisa que parece tão consensual quando a gente vê a mídia dizendo não, porque a China é muito importante para o Brasil, porque nós exportamos para a China, nosso principal importador. Não, vamos tirar esse pronome nós, né? Quem exporta são alguns grandes produtores, né? Nós não exportamos para lá. E tem mais, nós não comemos nada do que eles produzem. Nós comemos o que a agricultura familiar brasileira planta. E ela planta com muito mais dificuldade do que o agronegócio planta e colhe seus produtos, porque ela não recebe nada. O crédito que ela recebe é caro, não é para qualquer um, os bancos negociam, sua propriedade não é grande o suficiente, você não tem equipamentos desse tipo, você não está usando, não está plantando um cultivar que tem saída no mercado, não tem isenções para nada, não tem subsídios, não tem ajuda. E é um pequeno negócio que tem muito mais dificuldade, porque não tem ganho de escala, tem muito mais dificuldade de colocar os seus produtos nos mercados próximos, né? Então, assim, na verdade, nós não precisamos, né? Agora, será que o povo não vê mesmo os problemas? Eu acho que sim, principalmente quando a gente encontra um governo como esse atual, que é capaz de aprovar 300 agrotóxicos no espaço de 2, 3 meses. E fazer a Anvisa soltar um relatório dizendo assim, embora tenhamos encontrado não sei quantos produtos em conformidade com a legislação estabelecida, não há problemas para a saúde, não há por que se preocupar. Quer dizer, quando uma agência encarregada de vigiar a nossa saúde diz que alguma coisa está ilegal, mas tudo bem, de fato, eu acho que os brasileiros que não tinham muita ideia do assunto começaram a se desconfiar. Então, eu acho que o governo Bolsonaro tem algum mérito. Ele é tão explícito nas monstruosidades que ele faz, que ele é didático. A gente percebe que aquilo é tão absurdo que a gente começa a pensar o que é o certo, né?